Nós estamos aqui para gravarmos mais um podcast da Revista de Adultos, lição de número 7, que tem como título A Desconstrução da Feminilidade Bíblica. Nós somos a equipe 2 do Campo de Parnamirim, presidido pelo nosso pastor Alinaldo Renovato de Lima, aqui presente, e hoje, juntamente com o nosso pastor, eu, Assis Irineu, superintendente do Templo Sede de Parnamirim, e o pastor Elias. Nós três juntos estaremos discorrendo sobre a lição número 7 da Revista de Adultos. Este é um trabalho promovido pelo DENEC, Departamento de Ensino e de Educação Cristã da IEADERN, Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Rio Grande do Norte, departamento coordenado pelo pastor Reinaldo Odilo, Igreja do Rio Grande do Norte, presidida pelo nosso pastor Martim Alves. Então, estamos aqui com o pastor do campo, o pastor presidente Reinaldo Renovato, e nós vamos dar início a mais este podcast. Quero, neste momento, já passar a oportunidade para o nosso pastor Reinaldo e para o pastor Elias, para que ambos deem as suas saudações iniciais. Bem, meus caros irmãos, a paz do Senhor para todos vocês. É um prazer estar mais uma vez nesse podcast para dar a nossa contribuição ao ensino, não é? A lição número 7, desta vez, que tem como título A Desconstrução da Feminilidade. Que Deus nos ajude, possamos cumprir esta tarefa. A paz do Senhor, meus queridos, para nós é uma honra poder estarmos contribuindo com mais essa lição. Eu espero que seja extremamente divulgada, que ela possa realmente alcançar professores e alunos e motivar várias classes de escola bíblica dominical. Acho muito interessante quando os professores começam a postar em grupo, seja dos seus alunos, seja de outros professores, materiais e subsídios que possam ajudar a enriquecer a classe da escola bíblica dominical. Então, Deus abençoe a cada um, que a gente possa crescer juntos. Em nome de Jesus. Amém. Então, como já dito, o título da lição é A Desconstrução da Feminilidade Bíblica. O texto áureo diz assim: enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Provérbios 31:30. E a verdade prática diz: a mulher foi criada para cooperar com o homem. Deus lhe confiou a dádiva da maternidade e função de ser esposa e auxiliadora. O nosso texto bíblico em classe se encontra em Provérbios, capítulo 31, versículos 10 ao 31. É um texto maravilhoso. Os irmãos devem fazer essa leitura em seus estudos particulares. Nós aqui iremos ganhar tempo e partir já para o comentário. Queremos alcançar os objetivos da lição. O primeiro objetivo é explicar a feminilidade bíblica, explicar o conceito, né? O segundo é destacar a erosão da feminilidade a partir do ativismo feminista e da suposta liberdade sexual. E o terceiro é focar a imagem da mulher virtuosa de Provérbios 31 como um símbolo de feminilidade bíblica equilibrada. Já na introdução, o comentarista destaca que as escrituras apresentam a mulher virtuosa como símbolo da feminilidade. Ela é retratada como modelo de esposa fiel, mãe amorosa, administradora e empreendedora exemplar. Porém, nesses tempos pós-modernos, a feminilidade bíblica vem sendo desconstruída. E agora nós vamos apresentar o mandato divino para a mulher, as investidas do ativismo feminista e o exemplo bíblico de feminilidade. Então, já desde o início, nosso pastor Reinaldo fará abordagem do tópico primeiro, o pastor Elias fará abordagem do tópico 2. Muito bem. O primeiro tópico, meus amados irmãos, desta lição é a feminilidade bíblica. Feminilidade bíblica. O subtópico 1 diz a criação divina da mulher. Esse é um ponto de grande relevância para começar, não é? Pois tanto o homem como a mulher foram criados por Deus à sua imagem, conforme a sua semelhança, conforme Gênesis 1:27. Então, desprezar isso, né, só pode ser fruto de uma mente que é anti-Deus, contra Deus, anticristã e contra a palavra de Deus. Né? Então, a palavra de Deus, a lição nos mostra que Adão foi criado antes de Eva, conforme Gênesis 2:7 e 15.
Mas, na sua divina percepção, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma disjutora para que esteja como diante dele. Gênesis 2:18. Né? Enquanto o homem foi criado a partir dos elementos químicos, não é? Que há no pó da terra, como já podemos entender isso pela Bíblia, não é? A mulher foi criada por outro método, de outra forma, a partir de uma parte do homem. Se fosse nos tempos atuais, podíamos dizer que Deus fez uma clonagem, não é? Uma clonagem. Eva foi feita como clone de Adão. Diferente, mas a partir das suas células encontradas numa parte da costela de Adão, não é? Tanto que Adão disse, essa é chamada varoa, por quanto do varão foi tomado. Gênesis 2:23. Então, naquele ato criativo, meus irmãos, a imagem divina foi dada tanto ao homem como à mulher, sem distinção alguma. Já vi em estudos passados alguém pensar que Deus fez o homem no capítulo 1 e a mulher no capítulo 2 do Gênesis, mas, se for perceber bem no trecho entre Gênesis 1:26 a 28, vemos que Deus, no capítulo 1, Deus criou o homem e a mulher no mesmo dia, no sexto dia, e a sua imagem e semelhança. Não é? Portanto, ele disse para o casal: crescei, não é? No plural, crescei e multiplicai-vos e enchei a terra. Ora, se fosse só Adão, isso jamais poderia acontecer, na verdade, pois o homem não tem condição de ter o ventre, né, para receber a semente da vida e transmitida pelo ser masculino, e ali nasceu um novo ser humano, não somente a mulher. Aqui a lição diz que a Bíblia ensina a igualdade de ambos, mas também deixa claro funções ou papéis distintos de cada um. Isso mostra que Deus é um Deus altamente planejador, altamente organizador, não é? De todas as coisas. Não foi nada por acaso, como diz os materialistas, ateus, orgulhosos, presunçosos, adeptos, não é? Da doutrina, da teoria da evolução, cujo sumo sacerdote foi Darwin, né? Inspirado pelo diabo, ele procurou desconstruir a narrativa bíblica de que o Ser Supremo criou o universo a partir do nada, não é? Como diz a expressão em latim, ex nihilo, né? A partir do nada. Ele disse: haja luz, e houve a luz. Porém, quando chegou o homem, para criar o homem, foi algo mais elaborado, né? Deus tomou a substância da terra, como já foi dito, e criou o ser masculino, Adão. E depois, na sua divina conclusão, não era bom a solidão do homem, ele criou a mulher, não é? Para ser a disjutora dele, não é verdade? Bem, o segundo subtópico é a bênção da maternidade. A bênção da maternidade. Os professores devem enfatizar bem esse ponto, amados, de que a maternidade não é um problema, é uma bênção. Feministas radicais, não é? Feministas radicais dizem que a mulher precisa ser liberta da escravidão da maternidade. Imagine, meus irmãos. Então, para feministas que não creem em Deus, ou se creem, mas entendem que ele é homem e a mulher, como diz alguém, né? É um ser trans. Então, a maternidade não é bênção, amor. Maternidade é uma desgraça, é uma tragédia, é uma escravidão, não é? Enfatize bem isso, que a maternidade é uma bênção de Deus.
faz parte da criação divina do ser humano, né? E programou o homem para ser o líder do casal e da família, não é? E programou a mulher para ser a vice-líder, como Paulo diz que a mulher governe bem a sua casa, mas não só esse papel de ser vice-líder, mas de ser a receptora da semente da vida no seu útero, não é verdade? Então, a maternidade é uma bênção. E a mulher, Deus criou para ser mãe, para ser esposa e também para ser administradora do lar. Assim, o papel da mulher inclui, como diz a palavra de Deus, a bênção, a dádiva da procriação. Veja bem, Deus só criou originariamente, o casal, Adão e Eva. Depois ele não criou mais nenhuma pessoa, nenhum ser humano. Porém, através das leis criadas por ele próprio, leis da procriação, não é? Da genética, da reprodução, que a ciência comprova, na verdade. Então, a cada ser que nasce é fruto da criação de Deus original, transmitida através do primeiro casal, passou para todos os homens. Não é verdade? Isso é uma bênção. A procriação, então, a mulher deve considerar a maternidade uma bênção. Não é? É importante ressaltar esse papel da mulher, segundo a biologia, né? E afirmado pela Bíblia. É o ponto sensível em que as feministas consideram ultraje, não é? Limitar a função da mulher ao papel de mãe, não é verdade? Isso é muito, muito contrário à palavra de Deus. A principal missão de uma mulher é ser mãe, procriadora da vida ao lado do seu marido, né? E aqui o comentarista cita o exemplo da bênção da maternidade, o exemplo de Maria. Maria, a Virgem Maria, jovem de Nazaré, anônima, desconhecida, não é? Pela maioria das pessoas, não é? Anônima, simples, e uma qualidade importante, ela era virgem. E se você ler Lucas capítulo 2, diz a Bíblia que o anjo, não é ninguém menos do que o anjo Gabriel, imagine só, o anjo Gabriel, eu imagino assim, Deus tem tantos anjos, arcanjos, querubins, etc., e num momento X da eternidade, Deus chamou o anjo Gabriel, aqui eu estou imaginando, não é? E deve ter dito a ele, Gabriel, uma missão para você. Você vai descer agora e lá na cidade de Nazaré, Deus deve ter apontado para lá, e o anjo deve ter identificado, você vai procurar a jovem Maria. Né? Você vai lá e diz para ela que ela vai ser mãe do Salvador do mundo. Né? Meu filho Jesus vai encarnar nela, vai se tornar homem para salvar o homem perdido, na verdade. Então, o anjo, certamente mais rápido que a velocidade da luz, não é? Desceu até ali e disse para Maria, diz a Bíblia, diz o texto, ele foi enviado a uma virgem de Nazaré, chamada Maria, e disse para ela, salve agraciada. Veja bem, salve agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. Veja só, Maria se assustou e replicou, como pode acontecer isso? Se eu não sou casada? Eu não sou casada? A Bíblia diz que ela era desposada, equivale a ser noiva, viu? Porém, segundo a realidade daquela época, ser noiva já era um compromisso que equivalia praticamente a um casamento. Acabar um noivado era um problema muito sério. Tinha que haver uma justificativa muito tremenda. Acabar um noivado equivalia já a um divórcio, né? Segundo os analistas da cultura judaica. Tá vendo? Então,
Enquanto as feministas, os materialistas, não é? Entendem que a maternidade é uma escravidão, é um ultraje para a mulher, não é? E, pela palavra de Deus, a maternidade é considerada uma bênção divina que foi santificada por Jesus e desceu do céu. Ele podia ter nascido, meus irmãos, como eu digo às vezes, na forma como se fosse um anjo, não é? Resplandecendo, descer pelo Monte das Oliveiras, o monte se partir, resplandecendo, e do céu havia um trovão, um tremor de terra. As pessoas acreditariam nele. Mas não, Deus achou por bem que ele nascesse do ventre de uma mulher. E da maneira mais simples, mais humilde que Jesus podia nascer. Ele sendo Deus, sendo o criador do ser humano, pois a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele e nada do que foi feito se fez. Diz Paulo que ele se despojou da sua glória, aniquilou-se a si mesmo, não é verdade? E se fez semelhante aos homens. Para quê? Para salvar o homem. O terceiro tópico, o subtópico, diz a mulher como auxiliadora. Não é? A mulher foi criada para ser auxiliadora do homem, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 9. Nesse caso aqui, o termo auxiliador, diz aqui o comentarista, né? Também é empregado para se referir a Deus. Veja só que coisa interessante. É só você abrir a sua Bíblia em Salmo 101, versículo 2, entendeu? Ali tem o termo auxiliador, que foi o mesmo, no hebraico, foi o mesmo termo usado para Maria. Ela ser auxiliadora não quer dizer que ela é inferior ao homem, não. Não, meus irmãos, Deus, o professor deve enfatizar bem isso, viu? Que a mulher não foi feita inferior ao homem. Quando a Bíblia diz em Efésios, capítulo 5, que o marido é o cabeça da mulher, na tradução, uma linguagem mais antiga, uma linguagem mais moderna, diz que o homem é o líder da mulher. Não é? Não quer dizer que a mulher é inferior, não. Enfatize bem que é uma função de papéis, de função. O homem é o líder, a mulher é a vice-líder, não é? Tão importante que naquele trecho bíblico, Efésios capítulo 5, na verdade, diz assim: vós, maridos, amai vossas mulheres, olha só, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Imagine só, né, a comparação que Deus fez, comparando a mulher à igreja, mostrando que o marido, né, o homem, deve tratá-la com todo respeito, com todo amor, e até esse amor é um amor até sacrificial, se necessário for, não é verdade? Assim que, e a lição diz que Deus fez com papel diferente para que haja complementaridade mútua necessária à formação do casal, à procriação, à satisfação sexual, vivência afetuosa e prazerosa para cumprir a vontade de Deus. Então, que Deus nos ajude, possamos explicar bem essa lição e os nossos alunos ficarem conscientes, não é? De que ser homem é bênção de Deus e ser mulher também é uma bênção de Deus. Amém? Graças a Deus. O nosso pastor Elias agora dando continuidade a esse comentário, discorrendo sobre o tópico 2. Meus queridos, aqui ele vai falar sobre a desconstrução da feminilidade e o ativismo feminista, que é a primeira parte. Aí ele vai trazer uma linha temporal. Ele vai mostrar que no século XIX acontece a primeira onda do movimento feminista na Europa, nos Estados Unidos, e nesse primeiro momento eles pregavam duas coisas básicas que ficam bem fortes, que é a igualdade entre homens e mulheres e o direito ao voto. Foi uma característica que marcou essa primeira onda do movimento feminista na Europa e nos Estados Unidos. Aí depois veio no século XX, já no século XX aí as coisas começaram a mudar, e aí nós vemos que começou a ir de encontro a valores bíblicos fundamentais. Então, já no século XX, ele vai trazer
que nessa segunda onda ele já luta pelos direitos reprodutivos e liberdade sexual. E aí, nesse direito reprodutivo, já começa a se falar sobre aborto, sobre o direito, o corpo é seu, mas aí ele traz uma ativista que marcou o movimento, que foi Simone de Beauvoir, em 1908 a 1986. Eu espero ter pronunciado corretamente, meu pastor Linaldo morou aí no Canadá e conhece fluentemente o francês e o inglês, então vai poder me corrigir nesse sobrenome se eu tiver pronunciado errado. Estabelece uma das máximas do feminismo, que é o quê? Não se nasce mulher. Ele fala que se torna mulher. Olha só, a desconstrução de valores significa que você nega a forma como Deus fez para se recriar e fazer da maneira que bem entender ao seu bel prazer. Então, aí mostra a visão desse movimento nessa onda do século XX. Veja bem que já difere bastante do século XIX. Aí, quando ele avança mais para frente, aí ele começa essa discussão agora, já nos nossos tempos, a discussão de gênero, o movimento ele começa a ganhar conotações e a palavra de ordem é empoderamento, olha só. E aí, quando fala sobre isso, ele diz que em 2011, um fenômeno na Universidade de Toronto marcou, lá no Canadá, que introduz o slogan, olha o slogan, meu corpo, minhas regras. Então, isso aí é a linha temporal desse movimento feminista que os professores terão que apresentar na sua sala de aula, mostrando no século XIX os impactos, no século XX e os impactos, e agora no século XXI. Aí, em 2011, com esse movimento que houve lá, Meu Corpo, Minhas Regras, isso se difundiu mundialmente. E aí começa a defender os direitos da mulher como combater também a discriminação. E aí, falando sobre essa parte do movimento feminista, ele fala também da busca por desconstruir valores bíblicos. Então, queridos, buscar defender direitos é algo que a igreja faz e faz com maestria. Tratar com igualdade, tratar à luz da Bíblia, trazer um tratamento respeitoso para as pessoas segundo aquilo que a Bíblia orienta, isso a igreja faz com maestria. Ninguém, ao entrar numa igreja, independente de credo, raça, denominação, religião, cor, o que seja, ele vai ser discriminado. Mas aqui o que ele está pregando não é isso, é desconstruir valores fundamentais. Então, esse movimento da Universidade de Toronto, o movimento também trazido por Simone de Beauvoir, são coisas que vão de encontro à palavra de Deus. E é preciso deixar claro isso aí, porque ele fala que a pessoa tem o direito de escolher. Uma certa vez eu estava num determinado comércio em Cuiabá, Mato Grosso, e uma mãe estava grávida, né? Uma grávida estava lá pagando as contas. E aí um amigo meu, que era presbítero da igreja, pergunta lá, ele disse, é menino ou menina? Já estava perto assim dos 9 meses. Aí ela falou assim, não sei. Quando ele crescer, ele vai escolher o que quiser ser. Então, já é uma corrente desse pensamento aí do meu corpo, minhas regras, da pessoa, do empoderamento, do não se nasce mulher, o homem se torna, se escolhe. Aí, no segundo tópico, vai falar da liberdade sexual. Então, esse movimento avança com alguns viés que vão trazer impactos diretos contrários à Bíblia. Então, ele vai falar que a Bíblia se refere ao sexo como algo prazeroso, mas põe algumas regras. Fala que é entre um homem, olha só, o homem e uma mulher. Então, coloca isso aí e vai trazer mais algumas regras, dentro de alguns limites. Não é só o fato de ser um homem e uma mulher. Ele é para satisfação do casal, mas dentro do matrimônio. Então, traz limites bem estabelecidos. Aí vai trazer alguns conceitos aqui, ele vai dizer que é precedida de amor mútuo, e aí ele trazendo sobre isso, ele diz, entretanto, para o feminismo, esse modelo é representativo. Então, é repressivo, na verdade.
ele fala que isso é uma forma de repressão, ele coloca a mulher subjugada. E aí ele trazendo sobre isso, ele diz que deve ser combatido dentro disso aí para a liberdade, para a libertação sexual da mulher. Então, essa é a visão do movimento feminista, que vai de encontro à palavra de Deus, que diz que o sexo deve ser praticado entre um homem e uma mulher casados. Aí ele fala do amor mútuo, traz isso aí. Então, vai trazer alguns conceitos. Aí ele fala assim, olha, nessa defesa da ideologia requer que de nenhum modo a relação sexual deva ser considerada como certo ou errado. Não existe certo ou errado. Esse conceito deve ser desconstruído. Isso é antiquado, isso é atrasado. E aí ele fala sobre isso e fala da prática da homossexualidade, da fornicação, do adultério, da prostituição. Então, da inicialização sexual precoce. E aí nós vemos que muitas pessoas têm pregado colocar em escolas para a criança falar sobre sexualidade, sendo que a criança não tem maturidade para que seja falado sobre isso e começa a causar danos e, por vezes, até pode levar a uma prática da pedofilia achando que é normal. Então, aqui fala sobre isso e vai trazer também que nessa esteira temos o aborto como um dos temas que vem tentando ser aprovado, a gravidez indesejada, como ao ser indesejada a mulher pode abortar, a desconstrução da família, então dizendo que esse modelo de família que a Bíblia prega, homem e mulher, é antiquado, é ultrapassado, e aí vai falar também do ativismo ideológico, então dentro desse movimento. Aí no terceiro subtópico ele traz os ataques à família tradicional. Então a Escritura ensina que o casamento aí o pastor Linaldo sempre fala sobre isso na lição da Escola Bíblica Dominical, quando trata sobre esse assunto. Então, monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Então, 3 pilares aí dentro do relacionamento, homem e mulher. Então, aqui o comentarista vai trazer que o homem é o líder da família, e o pastor Linaldo já destacou no tópico anterior, não coloca a mulher como subjugada. É preciso entender que o termo adjuntora ele vem ligado muito ao termo auxiliadora, aquilo que completa. Por exemplo, o homem não pode engravidar. A mulher foi dado essa dádiva de engravidar. Então, tem coisas que nós não podemos fazer que ela faz. Coloca ela, não existe essa colocação da mulher abaixo do homem em qualquer situação, que é o que é muito pregado dentro desse movimento. E fala que a ideologia do ativismo feminista, dessa forma, ela diz que a Bíblia e esse modelo de casamento quer escravizar a mulher. Então, essa é a forma como é taxado. E fala que obriga o casal, olha só, a ter relações sexuais apenas com o seu cônjuge, como se fosse algo errado. Então, os conceitos bíblicos que trazem sobre isso, que a Bíblia traz sobre isso, que é da monogamia, da heterossexualidade, da indissolubilidade, são questionados por esse movimento. E aí ele fala que isso é uma forma de tiranizar os laços conjugais. Então, essa lição traz isso aí, e é claro que isso aí é um viés marxista, que busca o quê? A desconstrução da família tradicional. Então, isso aí é algo que é extremamente pregado nesse movimento para promoção de liberdade, né? Da liberdade sexual e dissolução do matrimônio, como sendo algo ultrapassado e arcaico. E aí esse conceito que é trazido nesse tópico 3, ele vai contrário ao que a Bíblia fala. Esse ativismo radical rejeita a maternidade. Rejeita a maternidade. E aí ele faz apologia ao aborto, considera ofensivo o papel da mulher como auxiliadora, considera ofensivo. E enaltece a lascívia e engaja-se como a luta de gênero contra os homens. Então, o comentarista traz aí no subtópico número 3 essas colocações. Acho que, se nós tivéssemos tempo, caberia
bastante ouvir, até acredito que o pastor Elinaldo tem alguma bibliografia das que ele já tenha escrito, que vai poder ajudar bastante nessa lição. Ao final, acredito que o pastor Elinaldo deva apresentar algumas das bibliografias escritas por ele que pode ajudar nesses tópicos. Eu não tenho agora de cabeça lembrando sobre alguma delas, mas com certeza há. E é preciso colocar isso aí para que a classe entenda, porque muitas vezes as pessoas romantizam esse movimento e acabam não entendendo os malefícios que trazem para a sociedade. Então, que Deus abençoe a todos, que apresente de uma forma prática que o seu aluno possa participar. E dessa maneira, com certeza, ele vai levar muito mais conhecimento consigo. Então, nós vimos aí no tópico primeiro, o pastor Elinaldo discorreu sobre a feminilidade bíblica, mostrando sobre a criação divina da mulher, a bênção maternidade e a mulher conciliadora. E agora, no tópico 2, o pastor Elias trouxe toda uma retrospectiva histórica, falando do ativismo feminista, como esse movimento começou, se desenvolveu, como ele está atuando atualmente, a bandeira da liberdade sexual que esse movimento defende, e também os diversos ataques que o movimento feminista faz para a família. Nós temos plena convicção pela Bíblia que é um movimento satânico, né? Forjado em alguns dos departamentos mais inferiores do inferno, com o objetivo de destruir a família, trabalhando na desconstrução da feminilidade bíblica. Mas qual é o modelo para a mulher cristã? O tópico 3 trata sobre isso. Mulher virtuosa, símbolo bíblico de feminilidade. O primeiro subtópico tem como título Modelo de Esposa Fiel. Mulher virtuosa é extraída do capítulo 31, versículos 10 até o 32, aliás, até o versículo 31, 10 a 31, do livro de Provérbios, Provérbios 31, do 10 a 31. Esse trecho tem 22 versículos, é uma poesia acróstica, é um acróstico no Antigo Testamento. O acróstico é um formato poético no Antigo Testamento com as iniciais do alfabeto hebraico, para facilitar a memorização. Especialmente os judeus usavam este recurso mnemônico para memorizar. Significa que cada versículo, a partir do versículo 10 até o versículo 22, começa com uma letra do alfabeto hebraico. Então, o primeiro versículo fala do modelo de esposa fiel. A mulher virtuosa, ela é um modelo de esposa fiel. A mulher virtuosa é de inestimável valor, conforme está no versículo 10. O versículo 10 diz, mulher virtuosa, quem a achará? No hebraico é Eshet Ha'il, mi imitsar. Ou seja, Eshet começa com Aleph, justamente significa mulher. Eshet é mulher. Mulher é Isha, mas aqui está numa forma construta no hebraico. Eshet Ha'il, que significa mulher virtuosa, mulher de valor, né? Quem a achará? Então, começa com Aleph. Cada versículo desse começa com a letra do alfabeto hebraico. E mostra já desde o início este valor inestimável, né? E diz, o seu valor excede de muitos rubins. Glória a Deus por isso. E aí, o comentarista traz nesse primeiro subtópico esse exemplo de mulher, né? Esse exemplo de mulher. Ele diz que, por isso a Bíblia declara que o coração do seu marido está nela confiado e revela a total confiança do esposo na mulher. É uma conduta ilibada em todas as áreas. Aqui ele destaca 3 áreas específicas de conduta dela. Primeiro, lealdade conjugal, ela é fiel ao seu esposo. Segundo, pureza sexual, a mulher que tem um padrão de conduta no sexo em relação ao seu marido, na prática monogâmica, dentro dos limites do casamento estabelecido por Deus. Terceiro, ela é uma excelente administradora, trabalha na administração do lar e das finanças. Então, é aquela mulher companheira que ajuda, que promove o marido. Um exemplo de esposa. O segundo subtópico diz que é o padrão de mãe amorosa. Ela é uma mãe dedicada. E aí ele toma aqui como base o versículo 15, parte A,
que diz: se levanta e dá mantimento à sua casa. Lendo o versículo completo, aqui, que está na própria lição, diz assim: ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefas suas servas. Ou seja, é uma mulher que desperta logo cedo para o trabalho da sua casa. Ela não dorme em serviço, ela não tem preguiça, ela é ativa, né? Gerencia as tarefas domésticas, é uma mãe protetora, os filhos são adequadamente vestidos, tanto no calor como no frio, não receia a neve por seus familiares, por todos eles vestem agasalhos. Aqui no nosso Brasil, um país muito grande, lá na região sul, existe período de muito frio, tem lugar que cai neve, em lugares da região sudeste, da região sul, há chuvas de granizo, tem lugares que o frio chega a 3 graus, ou até chega até abaixo de zero em alguns lugares. Aqui no Nordeste, não, a gente não tem esse problema aqui no Nordeste. A temperatura aqui é sempre maior, nunca temos esses problemas que na região sul tem. Mas, independente disso, nós também temos nosso período de frio, de chuva, como atualmente estamos passando. Independente disso, o exemplo dessa mulher é uma mulher que cuida para que a sua família esteja prevenida em qualquer época do ano, em qualquer estação, em qualquer fase, em qualquer circunstância. E ela cuida disso até mesmo com relação aos agasalhos, às vestes dos seus filhos. Então, é uma mãe virtuosa que educa sua prole com sabedoria bondosa, conforme é extraído aqui do versículo 26. O versículo 26, no hebraico, começa com P, a letra P, no hebraico, porque é um salmo acróstico, né? Ele vai na sequência. Então, diz, no hebraico, diz Pirra paterra behokmah, ou seja, pirra é boca, abre a sua boca com sabedoria. Uma mulher que sabe falar com prudência, que fala sabiamente, que fala com domínio, a língua dela é uma língua virtuosa, ela é sábia nas suas palavras. Então, ela educa bem a sua família. Nós temos na Bíblia muitos exemplos de mulheres que foram boas educadoras, inclusive que formaram, moldaram o caráter de bons reis, mães de reis que foram bem educadoras. A Bíblia cita o exemplo de Sara, né? O exemplo de Maria, mãe de Jesus, uma das mulheres mais virtuosas. E na história da humanidade, na história dos nossos heróis da fé, uma das mulheres de maior destaque foi Susana Wesley, mãe de John Wesley. Ela tinha 19 filhos, ela e seu marido, Samuel Wesley, eles tinham 19 filhos, mas ela foi uma mãe que educou todas as crianças com base na Bíblia. As crianças, quando completavam 5 anos de idade, já aprendiam a ler aos 5 anos de idade, e Susana ensinava com base na Bíblia. A criança, então, ela tinha que ler aos 5 anos o Salmo 119 para ela. Foi uma educação tremenda, extraordinária, praticando o culto doméstico, educando, ensinando o alfabeto, alfabetizando seus filhos, ensinando a Bíblia e lançando os alicerces da fé. Não é à toa que 2 dos filhos dela se destacaram como 2 dos maiores heróis da fé de todos os tempos, John Wesley e seu irmão Carlos Wesley, que promoveram o grande movimento de avivamento, um dos maiores movimentos da história depois da Reforma Protestante. Foi promovido por John Wesley, seu irmão, e mais o companheiro George Whitefield, e esse movimento foi o precursor do movimento ainda maior, que surgiria depois, que é o movimento pentecostal, no qual nós nascemos. Então, glória a Deus por isso, como é importante uma mulher virtuosa que cria os filhos e os educa nos caminhos do Senhor. Então, essa mãe, essa mulher virtuosa aqui do capítulo 21, ela antecipa-se às dificuldades domésticas. Ou seja, ela não come o pão da preguiça, ela providencia as coisas e os filhos reconhecem o seu valor. O terceiro subtópico diz que ela é um exemplo de administradora e empreendedora. Ela é uma notável administradora. E aí cita aqui, pelo menos, 6 coisas. O comentarista mostra aqui, de acordo com o que está no texto sagrado, que ela faz. Ela adquire tecidos, ela confecciona roupas, ela negocia bens, ela compra propriedades, ela administra a produção de vendas e ela ajuda os pobres. Ela é caridosa, ela é generosa. Que comportamento, que exemplo de mulher, não é? É cheia de energia. E o texto sagrado termina com o louvor do marido. O marido diz que ela será louvada. É uma mulher que se porta de tal maneira
no cuidado com a família, que o texto diz, no versículo 23 do capítulo de Provérbios, conhece-se o seu marido nas portas quando se assenta com os anciãos da terra. Havia um costume antigo nas cidades, as cidades normalmente tinham portas, grandes portões, e logo depois das portas haviam praças em que os anciãos da cidade sentavam, tanto para debater questões da própria cidade, como deliberar até questões judiciais. Um grande exemplo a gente encontra no de Ruth, capítulo 4, quando Boaz resolve uma questão judicial de herança, junto com seu parente, diante dos anciãos da cidade. Isso era comum, um conselho de anciãos, chamava-se Gerusia, no grego Gerusia, né? Conselho dos anciãos, conselho dos antigos, que deliberavam várias questões na cidade, formavam uma espécie de tribunal. E o marido dessa mulher virtuosa, ele sentava entre as autoridades e se apresentava bem. As suas vestes eram vestes que honravam, porque a mulher cuidava bem da aparência dele, cuidava muito bem dele. Esse é o resultado de um lar, de uma família, onde a mulher virtuosa, ela preserva a feminilidade bíblica. Ela anda de acordo com o modelo da Bíblia. O marido é bem cuidado, os filhos são bem cuidados e o mundo e a igreja é abençoado. Então, que Deus nos abençoe, que os professores possam estar trazendo esse modelo, despertando, trabalhando na contramão dessa ideologia feminista maligna que, infelizmente, o inferno tem lançado para destruir o Ocidente, né? Destruir a igreja, destruir a família, destruir o Ocidente. É uma implosão que Satanás está trabalhando para destruir o nosso mundo ocidental. Então, esta é a minha participação. Quero passar para o nosso pastor Linaldo para tecer as considerações, comentários finais, alguma coisa que quiser, e fazer o encerramento deste podcast. Pois não, é uma satisfação. Essa lição era muito importante, bem atual, né? Os tempos em que vivemos, em que as ideologias malignas querem promover a desconstrução não só da feminilidade, da masculinidade, mas da fé cristã. Então, que Deus nos ajude, possamos, com a graça de Deus, a unção de Deus, transmitir bem esse ensino e os nossos alunos, adultos, ou principalmente adultos, né? E até jovens, possam se conscientizar de como confrontar essas coisas, né? Que Deus abençoe ao pastor Elias, pastor Assis, possamos ser usados por Deus para isso. Então, eu vou pedir ao pastor Elias para fazer a oração final e o senhor, pastor, para impetrar a bênção apostólica. Amém. Vamos orar, queridos. Senhor Deus e Pai, Todo-Poderoso e Criador do céu e da terra. Nós te pedimos a tua graça, o teu amor, a tua bênção sobre os professores que aqui ministraram esse podcast, bem como sobre cada professor e aluno que verá esse vídeo, que participará, Senhor, aprendendo mais e mais da Escola Bíblica Dominical. Senhor, trabalha de maneira poderosa para que cada um que possa assistir, que possa participar desse trabalho, possa ser um canal de bênção, um multiplicador desse conhecimento, e que assim a escola dominical continue sendo aprimorada, continue sendo trabalhada para impactar vidas e servir, Pai querido, para abençoar cada vez mais a igreja do Senhor aqui na terra. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Atendendo a sugestão, antes de dar a bênção, pastor Assis, o pastor Elias, para indicar alguma bibliografia, né, para os professores, para os alunos, possa dar subsídios para ele estudar. Então, nós temos nosso livro A Família Cristã, nos dias atuais, é esgotado, mas talvez alguém consiga na CPAD ou em outra. Fala muito Hoje bem sobre... no site da Amazon, meu pastor, já estava esgotado. na Mas Amazon, né? também tinha talvez os perigos da pós-modernidade. Eu acredito que tem muito a ver com esse tema. Tem muito tempo, é perigo da pós-modernidade também. Outro livro que é muito importante é Ética Cristã. Fala sobre diversos assuntos, inclui família, sexualidade, limitação de filhos, tudo isso, não é? E também, então anotem aí, Ética Cristã. E, finalmente,
a família cristã e os ataques do inimigo. A família cristã e os ataques do inimigo foi de uma lição bíblica, não é? Mas ele também traz coisas alertas sobre a desconstrução da família, entende? Por exemplo, só para você ter uma ideia, a família é criação de Deus, casamento de acordo com a Bíblia, entende? A família sob ataque, entendeu? Perigo do adultério, etc. A educação sexual e a moral relativista, tudo nesse livro aqui, não é? Então, que Deus abençoe e possamos nos preparar para defender a nossa fé. Vamos receber a bênção. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos agora e sempre. Amém. Amém. Glória a Deus.